A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado, pastor. Meus amados, é uma alegria para mim, para minha família, minha esposa, minha sogra que está ali me acompanhando, estar aqui pela primeira vez para ministrar a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade. Estou sob essa tribuna com muito temor e tremor diante de Deus. Eu gostaria de aproveitar que você está de pé e fazer a leitura do texto, e já faço meus agradecimentos. Primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja localizada em Corinto, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, por gentileza. Enquanto os irmãos encontram, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor Osler, muito obrigado pela confiança, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Pastor Laércio, muito obrigado pelo convite, é uma alegria, viu? Uma grande responsabilidade estar diante desta igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, se eu posso ler, digam amém. Amém. O texto bíblico diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus queridos irmãos, antes de entrarmos na meditação deste texto, brevemente o pastor me deu liberdade para estar falando sobre o meu material, meus livros. Deus me deu o privilégio de escrever 3 livros até o momento. O primeiro deles se chama Preencha o Seu Vazio, prefaciado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Neste livro, eu trato sobre o vazio da nossa alma e como nós devemos preenchê-lo de forma bíblica. Em segundo lugar, o segundo livro que eu escrevi se chama Aquele que nos une, aprendendo a liderar com Jesus. Aqui eu trago as bases da liderança de Cristo e como nós podemos aprender com Ele a ser um líder melhor. E em último lugar, o meu queridinho, tem apenas 3 meses que eu lancei, O Santo da Cruz do Meio, uma análise histórica e teológica da crucificação de Cristo. Pastor, eu escrevi este livro devido a uma necessidade da igreja. Certa feita eu cheguei na minha igreja e perguntei a alguns irmãos: irmãos, Deus tem prazer em nos perdoar, sim ou não? Disseram, sim. Não tem um provérbio na Bíblia que diz que aquele que pede perdão, abandona o pecado, alcança misericórdia? Eles disseram sim. Então a pergunta é: por que Jesus precisou ir para a cruz? Porque se o texto diz que basta eu me arrepender e abandonar o pecado e Ele me perdoa, por que precisou de sangue? E eles não souberam me responder. E isso faz parte das bases da nossa fé. E aí na escola, na faculdade, no trabalho, você é questionado. Alguém chega para você e diz: olha, o seu Deus é injusto, porque você diz que o inferno é eterno. Isso não é justiça. Imagina, por exemplo, um homem vive durante 100 anos, peca durante 100 anos. Não é justo este homem pagar eternamente pelos seus pecados de 100 anos. E neste livro eu procuro responder essas questões que a cruz nos revela com muita graça. Então, se os irmãos quiserem, puderem nos abençoar, estaremos ali embaixo após o culto. Será uma alegria poder recebê-los. Quantos estão sedentos pela palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, como pregador, ele tinha um dilema.
Que dilema é esse, Afonso? A mensagem que Paulo pregava não era uma mensagem palatável. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava era uma mensagem um tanto indigesta. Isso porque se tornava escândalo para aqueles que o ouviam. É claro que um pregador, qualquer tipo de pregador, tem um objetivo final, que quem o ouve, além de ouvir suas palavras, a sua pregação, creia em seu coração e creia e receba Cristo Jesus. Estou diante dessa igreja nessa noite e o meu objetivo final é que você, além de ouvir, creia no que está sendo pregado. Paulo não é diferente. Paulo quer que as pessoas, a sua audiência, receba essa mensagem e creia em Cristo Jesus. O problema é a mensagem escandalosa. O problema é a mensagem indigesta. A mensagem não causa aquele arrepio na espinha que nós tanto procuramos e buscamos. O próprio texto que nós lemos diz que a audiência de Paulo não recebia de bom grado a mensagem que Paulo pregava. O texto diz que enquanto os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos buscam por sabedoria. Contudo, nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, aleluia. E essa mensagem é escândalo para os judeus, é tolice, loucura para os gregos. Portanto, você percebe que a primeira audiência de Paulo não recebe de bom grado a sua mensagem. Isso é interessante e curioso porque os judeus, você sabe, tinham uma mentalidade que o Cristo, o Messias que viria, o enviado, o prometido, seria alguém que libertaria eles do jugo romano. Você sabe que a Palestina do primeiro século estava sendo dominada pelo Império Romano e eles aguardavam que o Cristo viria sobre um cavalo branco para libertá-los do jugo romano. Você se lembra de Atos capítulo de número 1, versículo de número 6, o texto vai dizer: Jesus, é agora que o Senhor restaurará o reino a Israel. Os discípulos estão curiosos para saber, agora Jesus, que tu já morreu e já ressuscitou, agora que o Senhor vai devolver a Israel o reinado de ouro de Davi, de Salomão. Perceba que os discípulos ainda, depois de verem a crucificação e ressurreição de Jesus, ainda estão olhando para um reino terreno, um reino político, um reino social, estão olhando para baixo. Portanto, quando o apóstolo Paulo vem pregar um Cristo, um Jesus carpinteiro, um homem simples, que passava pelas ruas empoeiradas de Nazaré, da Galileia, eles achavam escandaloso demais essa mensagem. Não pode ser o Cristo e o Messias que nós aguardamos. Por outro lado, você tem os gregos, que têm o seu pensamento baseado no dualismo platônico. Afonso, o que é isso? Isso quer dizer que eles diziam que a matéria é má, enquanto o espírito é bom. A primeiro momento parece um pensamento interessante, contudo não se engane, porque isso era uma heresia do primeiro século dentro da igreja. Porque quando eles diziam o seguinte: olha, a matéria é ruim, mas o espírito é bom, o que eles estavam dizendo, em outras palavras, Deus não pode encarnar. Ou seja, a pregação de Paulo é mentirosa, porque Paulo diz que Jesus veio em carne, Deus veio em carne, em Cristo, e agora nós não cremos assim, nós cremos que a matéria é ruim, portanto Deus não pode se fazer carne. Logo os gregos também rejeitavam a mensagem que Paulo pregava. Agora a pergunta que surge e não se quer se calar é o seguinte: se Paulo prega uma mensagem tão indigesta que as pessoas não querem receber, o porquê Paulo continua pregando essa mensagem? Todo pregador quer ser ouvido, recebido, mas Paulo pregou uma mensagem que ninguém quer ouvir. Por que ele continua pregando essa mensagem? E a resposta é simples: porque a mensagem que Paulo pregava já tinha marcado de tal forma seu interior que ele não conseguia pregar outro tipo de mensagem. Aleluia. Paulo não viu a cruz de Cristo com seus olhos. Nós não temos nenhum texto bíblico nem extra bíblico para dizer que o apóstolo Paulo possa ter contemplado a crucificação, mas Paulo viveu de tal forma, de tal maneira a mensagem de Cristo Jesus, que em Gálatas capítulo 2 versículo 20 Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado com ele. Aleluia. É claro que nós sabemos que Paulo não subiu no Calvário perto de Jesus, nós sabemos que ele não está sendo literal, mas ele viveu de tal maneira que ele se sentia crucificado junto com o seu Senhor.
Ele viveu essa mensagem de tal maneira que na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aleluia. Como parar de pregar uma mensagem dessa que marca a nossa alma? Oxalá sejamos nós marcados pela cruz de Cristo, e que nos nossos lábios não haja outra mensagem a não ser que o Cristo morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e em breve voltará para buscar a tua igreja. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo, estivesse hoje nesse culto, nós olharíamos para o apóstolo Paulo, e a pergunta é: o que nós contemplaríamos ao olhar para ele? Ao olhar para Paulo, o que nós veríamos? Se Paulo estivesse aqui nessa noite, nós olharíamos para ele, e nós não olharíamos vestes luxuosas. Se Paulo estivesse aqui nessa noite, nós não conseguiríamos ver vestes caras. Se nós olhássemos para Paulo nessa noite, nós viríamos marcas, marcas, marcas. Se nós olhássemos para Paulo nessa noite, nós não veríamos um cetro simbolizando um poderio político e terreno, não. Nós olharíamos para ele e contemplaríamos uma cruz pesada que ele carregava em seus lombos por pregar o evangelho de Cristo Jesus. E ainda que ninguém receba, a mensagem não muda, a mensagem é a mesma: Cristo que morreu naquela cruz. Então a pergunta que eu fiz no início não se cala: o que faz um homem pregar essa mensagem? 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo 23 em diante, Paulo vai fazer um resumo de seu ministério. Ele vai fazer um breve resumo do que ele viveu. E Paulo disse: eu fui apedrejado, fustigado por varas, açoitado pelos judeus, passei naufrágio, passei sede, passei nudez, passei fome, fui tido como morto, passei perigo dos judeus, perigo dos gentios, passei noites sem dormir, uma preocupação pelas igrejas que não se acaba. Olha como Paulo está mostrando que o seu ministério é marcado pela dor. Paulo está mostrando que as marcas de seu ministério é uma marca dolorida. E a pergunta não se cala: o que faz um homem pregar uma mensagem tão dolorosa assim? Porque Paulo continua pregando uma mensagem dessa forma. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo acaba de dar o seu currículo. Ele fala de suas especificações. Daqui a pouco no versículo 8 ele vai dizer: está vendo tudo isso que eu sou? Está vendo tudo isso que eu represento? Pois é, eu considero tudo como perca para ganhar a Cristo Jesus. Espera aí, o que faz um homem renunciar aos sonhos, os projetos, as habilidades, o seu currículo em prol de uma mensagem dolorosa como essa? Se Paulo estivesse aqui nessa noite, nós perguntaríamos: Paulo, por que você continua pregando essa mensagem? E sabe o que ele nos responderia? O texto que nós lemos nessa noite, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Quem está lá de fora não entende mesmo. Para quem está lá fora é loucura, é tolice. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, ela é poder. Aí você pergunta: Paulo, poder para quê? Que poder é esse? Romanos capítulo 1, versículo 16, ele responde: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo: a salvação é mais elevada, não existe nada mais sublime do que a salvação. Paulo não deixava de pregar essa mensagem indigesta, porque essa mensagem é a única que leva o pecador para o céu, é o único que leva você a morar com ele. Agora veja, se por um lado Paulo sabe que a mensagem da cruz é a única mensagem que leva o pecador para o céu, o diabo também sabe. E se o diabo sabe que a cruz é a sua grande derrota, algumas pessoas costumam cantar algumas músicas engraçadas. Já ouvi uma música que dizia que no dia da crucificação houve festa no inferno. Meu Deus do céu. Esse dia da crucificação foi o dia final da derrota do diabo. Ele perdeu, o inferno perdeu, os demônios perderam. Quando Jesus subiu naquela cruz, não teve festa no inferno, coisa nenhuma.
Agora olha que coisa interessante, porque o diabo sabe que no momento que Jesus subisse na cruz, seria sua derrota final. Então o que o diabo faz? Ele vai tentar impedir que Jesus chegue no Calvário. Você se lembra de Mateus capítulo de número 4? Jesus acaba de ser batizado e ele vai para o deserto, impulsionado pelo Espírito Santo. Chegando no deserto, Jesus fica 40 dias jejuando, e no final desses dias o diabo aparece para fazer 3 propostas. Quantas propostas, irmãos? 3 propostas. Primeiramente, o diabo pega Jesus, está debilitado pela fome, e pergunta: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pães. E Jesus recusa a proposta do diabo. Só que ele vem pela segunda vez e ele vai dizer: olha, Jesus, ele sobe no alto monte, mostra os reinos da terra e diz: Jesus, se tu prostrares e me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus recusa a proposta do diabo mais uma vez. Só que ele não se dá por vencido e volta pela terceira vez. Leva Jesus até o pináculo do templo, e quando chega lá em cima, ele vai dizer: olha, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que lhe guarde. Se você se atirar daqui de cima, ele vai mandar os anjos, vão te pegar lá embaixo, você vai ser salvo. Jesus mais uma vez recusa a proposta do diabo. Agora olha que coisa interessante, porque muitas pessoas não entendem essas tentações. Porque veja, Jesus é Deus, o diabo está oferecendo reino para ele. Não faz sentido. Jesus é Deus e o diabo leva até o pináculo do templo para dizer para ele se atirar lá de cima. Parece não fazer sentido. Agora, Afonso, como então eu faço para entender essas tentações que o diabo fez a Jesus? É só você se lembrar do primeiro século, onde Roma estava subjugando o povo, e o povo tinha pelo menos 3 necessidades básicas. Quantas necessidades? 3 necessidades. O mesmo número de tentações. Quais são elas, Afonso? Primeira delas, fome. O povo padecia fome. Roma cobrava impostos exorbitantes e fazia com que o povo passasse fome. Os publicanos eram corruptos e cobravam além daquilo que Roma estabelecia. Então o povo passava fome. Quando o diabo chega até Jesus dizendo: Jesus, transforma a pedra em pão, sabe o que o diabo está dizendo? Se tu transformar a pedra em pão, todo mundo vai crer que tu és o Messias. Todo mundo vai acreditar que tu és o enviado. Eles têm fome, alimente esse povo. Você se lembra de João capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes? A Bíblia vai dizer que eles pegaram Jesus para proclamá-lo rei, porque estava alimentando eles. Sabe o que o diabo está oferecendo para Jesus? Jesus, não precisa ir para a cruz não, tem um caminho mais fácil, tem um caminho sem dor, não precisa de sangue, não precisa dessas coisas, de sofrimento não, tem um jeito mais fácil. Transforma a pedra em pão, eles vão clamar como o Messias. Segunda tentação, leva até os altos montes, mostra os reinos da terra, e ele vai dizer: Jesus, se tu prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Segunda necessidade básica que o povo tinha: um representante político. Você acha, irmão, que Herodes estava muito bem preocupado com os judeus? Você acha que Pilatos estava preocupado com os judeus daquele tempo? Claro que não, estava nem aí para eles, estava subjugando eles, explorando eles. Então o que o diabo está oferecendo para Jesus? Jesus, se tu me adorar prostrado, eu vou te transformar em um Pilatos, eu vou te transformar num Herodes, eu vou te fazer um César, imperador. Quando o Senhor estiver lá em cima, eles vão querer que tu é o Messias. Não precisa de cruz não, não precisa de sofrimento não, Jesus. Mas Jesus recusa pela segunda vez a tentação do diabo. Pela terceira vez o diabo vem, leva ele até o pináculo do templo e diz para ele se atirar lá de cima. Terceira necessidade que o povo tinha naquele tempo: um representante religioso. Nós sabemos que o sumo sacerdócio daquele período estava corrompido. É só você ler Lucas capítulo 3, você vai perceber que existiam 2 sumos sacerdotes naquele ano, Anás e Caifás. Mas sumo sacerdote não pode ser 2, é só um, da tribo de Levi, e tem toda uma ordem levítica para se cumprir. E sabe que a história extra-bíblica nos mostra? Que Roma vendia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote chegava e dizia: olha, eu sou da família tal, sou influente, te dou essa quantia de dinheiro, me coloca como sumo sacerdote. Roma vendia o cargo. O sacerdote não servia mais porque Deus tinha chamado, mas porque ele tinha sido comprado. Então o povo clamava um representante religioso. Quando o diabo chega para Jesus e manda ele se atirar lá de cima, eu pergunto para você, por gentileza, me ajude a pregar: o que mais tem dentro do santuário, do templo? O que mais tem? Vocês estão com cara de cantina, irmãos.
O que mais tem dentro do templo? Sacerdotes, levitas, o povo religioso está lá dentro. Se Jesus se atira lá de cima e os anjos pegam Jesus no ar, o que os sacerdotes iriam dizer? O Messias chegou, o Cristo chegou, o enviado chegou. O que o diabo está dizendo? Jesus, não precisa ir para a cruz, tem uma forma mais fácil. Eu te coloco lá como Messias, eu te proclamo Cristo. É só fazer do meu jeito, é só pegar o caminho mais fácil. Mas pela terceira vez, Jesus recusa a proposta do diabo, porque Jesus tinha um propósito, e quem vive de propósito não se rende pela proposta. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo vai vir atrás de você, te oferecendo um banquete, te oferecendo pratos maravilhosos. Mas escuta só, nós podemos bater no peito e dizer: Satanás, quem vive de propósito não se rende pelas propostas. E o nosso propósito é o Calvário, o nosso propósito é a cruz. E ainda que seja dolorido, ainda que arranque sangue de nós, nós seguiremos firme até o nosso propósito final. O diabo tentou tirar Jesus do caminho da cruz, mas não conseguiu. Você se lembra de Mateus capítulo 16? A Bíblia vai dizer que Jesus está indo para o caminho de Cesareia de Filipe com seus discípulos. Jesus pega seus discípulos e está caminhando em rumo a Cesareia de Filipe. De repente, no meio do caminho, Jesus vai fazer uma pergunta: olha, o que os filhos dos homens estão dizendo sobre o Filho do Homem? O que estão falando sobre mim, em outras palavras? Um vai responder: olha, Jesus, é o seguinte: uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros ainda dizem que você é um dos profetas. Agora a pergunta é: por que Jesus leva eles até Cesareia de Filipe para poder fazer essa pergunta para eles? E a resposta é simples. Cesareia de Filipe era um centro de adoração e culto ao imperador. Lá tinham muitos deuses, um panteão montado e levantado para adoração a Roma, ao império e ao imperador. Então, quando Jesus está no meio daqueles deuses, Jesus pergunta para eles: e aí, quem estão falando que eu sou? Como quem está dizendo: estão me comparando com esses aí? Cada um fala uma coisa, cada um tem uma ideia. Aí eu imagino que Jesus diga o seguinte: olha, quem está lá fora, eu até entendo que não me conhece. Quem está lá fora, eu até entendo que não sabe quem eu sou. Mas agora eu inverto a pergunta: e vocês? E vocês que andam comigo? E vocês que comem comigo? E vocês que dormem do meu lado, que ouvem a minha pregação? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino um silêncio. Quem vai responder? Quem está disposto? Aí Pedro se levanta, o mais ousado da turma. Pedro se levanta: Jesus, eu sei quem tu és. Ah, é, Pedro? Quem eu sou então? Tu és o artigo definido, não é um Cristo. Lembre-se que eles estão em diante de vários deuses. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado, tu és o Cristo, tu és o prometido. Não é como esses deuses mortos, é filho do Deus vivo. Eu sei quem tu és, Jesus. Ele sabe quem Jesus é. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ó, nota 10. Só que tem um negócio: não fica se achando não, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu que te revelou. Eu pergunto e você me ajuda a pregar, por gentileza, irmãos. Depois tem um cantinho ali, me ajuda aí. Quando Pedro revela quem Jesus é, quem usou Pedro? O Espírito Santo. Quem usou Pedro? O Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Imagina Pedro, ó, Deus me usou, o Espírito Santo me usou, eu sou bom mesmo. Entre os 12 só eu respondi. Aí a Bíblia vai dizer, passa um versículo, 2 versículos, 3 versículos. O texto diz bem assim, irmãos, eu amo a Bíblia Sagrada. O texto diz bem assim: e a partir de então, Jesus começou a pregar abertamente que ele deveria subir a Jerusalém, ser entregue na mão dos gentios, ser humilhado, cuspido, morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pera lá, segura o glória aí para a gente entender o negócio. Ou seja, até esse momento Jesus não pregou abertamente sobre a crucificação.
Só a partir daqui que Jesus começa a falar. Por quê? Porque antes eles não tinham maturidade para receber a mensagem. Antes desse momento eles não tinham suporte para receber isso. Agora quem Jesus foi revelado. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Então agora que Jesus revela quem Ele é, Ele vai revelar a sua obra. E a obra dele é cruz, a obra dele é o Calvário, a obra dele é ser entregue na mão dos gentios, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. O que eu acho interessante é que quando Jesus começa a pregar essa mensagem de sangue, de morte, de cruz, uma mensagem dura, Pedro volta-se para Jesus e diz: Jesus, faz isso não. Imagino eu que Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, você está brincando? Eu acho que o senhor não entendeu. Eu acabei de dizer que tu és o Messias. O Messias não morre, Jesus. Agora o senhor está dizendo que vai morrer? Olha Pedro querendo ensinar Jesus. Jesus, tu acabou de dizer que tu és o Cristo. O Cristo não vai para a cruz, Jesus. O senhor está ficando doido, não é assim. Jesus olha para Pedro com aquela cara firme, mas com misericórdia, e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, só das coisas dessa terra. Eu pergunto para você: quem usou Pedro para revelar quem Jesus era? O Espírito Santo. Mas passou 3 versículos, quem está usando Pedro? O diabo. Opa, irmãos, se isso não causar temor na sua alma, não sei mais o que vai. O camarada foi usado por Deus, pelo Espírito Santo. Jesus elogiou ele, passou 3 versículos, o diabo está tomando a boca dele para falar. Se o apóstolo Pedro, que estava do lado de Jesus, estava passando por isso, imagina eu e você, irmão, se não vigiar essa língua. Ei, Jesus, pega uns irmãos aí. Agora perceba, por favor, Jesus exorta Pedro, Jesus faz o diabo sair de Pedro. Jesus acaba de brigar com Pedro, e isso me chama muita atenção, porque veja, às vezes a gente acha, pastor, que magia negra é galinha preta na encruzilhada. A gente passa aqui na esquina, vê uma garrafa de cachaça, umas velas vermelhas, você fala assim: sangue de Jesus tem poder. A macumba aí. A gente acha que satanismo é cruz invertida, mas olha o que Jesus está dizendo, Pedro: o evangelho sem a cruz é satânico. O evangelho sem o Calvário é diabólico. Um evangelho que não passa pelo Calvário, você não deve aceitar, Pedro. Não precisa ter o bode morto, cortado pelo pescoço, não precisa ter a galinha, se a pregação não tiver Cristo. Não é dele, não é dele, é de Jesus que está falando, não é eu, irmãos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, ele está irado com a igreja da Galácia. Paulo vai dizer o seguinte: ó insensatos Gálatas, eu me admiro porque vocês se desviaram da mensagem tão rápido. E aí ele conclui o texto dizendo: se algum anjo descer do céu, ou um de nós, está falando dos apóstolos, pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Ei, irmãos, não existe outra mensagem, não existe outra mensagem. A mensagem que Paulo pregava pode ser indigesta hoje, mas não tem outra. A mensagem é a mesma, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele disse: quando eu fui ter entre vocês, nada procurei a saber, a não ser a Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que vale a pena ser pregada. Porque nós estamos vivendo um tempo de um falso evangelho que tem entrado no nosso meio. Um evangelho satânico, diabólico, humanista, utilitarista. Um evangelho antropocêntrico. Um evangelho que te coloca no centro. Você é o docinho de coco de Jesus, você é o centro de Jesus, e passa a mão no coraçãozinho dele. Não é o evangelho que Jesus Cristo pregou, não é o evangelho que os apóstolos pregaram, não é o evangelho que a igreja de Cristo verdadeira, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, prega. Não é. Pastor, permita-me fazer um desabafo da minha alma. Eu estou cansado, eu estou muito cansado, e eu falo isso com muita responsabilidade sobre essa tribuna, de chegar em um culto e ouvir 50 minutos sobre José. Você vai prosperar como José,
Você vai ser colocado lá em cima. Tem uma cadeira de governo te esperando. Tem isso te aguardando. Você está na prisão hoje, fica tranquilo, porque amanhã você vai reinar. Amanhã você é o poderoso. Amanhã você é o tal. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Pastor, vai chegar um dia que o pregador vai pregar tão bem sobre José, tão bem sobre Gideão, que vai vir um pecador lá de trás dizendo: eu quero aceitar José na minha vida. Eu quero aceitar esse Gideão é bom demais, eu quero aceitar ele na minha vida. Nós perdemos a essência do evangelho. Nós devemos voltar de falar de Cristo e ele crucificado. É a única mensagem que leva o pecador para o céu. Outro dia eu vi um pregador pregando 50 minutos sobre o filho pródigo. Ele não citou o nome de Jesus nenhuma vez em sua mensagem. Eu pergunto: como é que alguém prega a parábola que Jesus contou e não cita o seu nome em hora nenhuma? O pecador hoje vem até a igreja, entra por aquelas portas, fica aqui 2 horas de culto e às vezes a gente não canta sobre ele, não fala sobre ele, não lê um texto sobre ele, não pregamos sobre ele. Ele vai aceitar a quem no final da mensagem? A mensagem de Cristo Jesus não mudou, é a mesma mensagem. Em Atos capítulo de número 4, os discípulos estão pregando e a igreja está crescendo em virtude de grandes conversões em massa. A Bíblia vai dizer que o Sinédrio, o mesmo grupo que condenou Jesus, pega os discípulos, o prendem, açoita eles, e os sacerdotes vão dizer o seguinte: olha, para de pregar nesse nome, para de ensinar nesse nome. Eu até entendo que estão querendo tirar o nome de Jesus das casas de recuperação. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que eu entendo porque eles estão querendo tirar o nome de Jesus das escolas. Eu entendo porque estão tirando Jesus das repartições públicas. Agora, dos nossos púlpitos, nós não podemos aceitar. Nós temos que voltar à verdadeira proclamação do Cristo que subiu o Calvário. Afonso, mas a mensagem é dura demais. É essa mensagem mesmo, é a que confronta o pecador, que faz com que ele entenda a sua pecaminosidade e diga: eu preciso de um Salvador, Jesus me salva, Jesus me salva. A mensagem tem que ser a mesma. Afonso, por que você está sendo enfático e você está insistindo nisso? Porque, irmãos, toda a Bíblia aponta para um homem e para a sua obra. Se você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que estão apontando para Cristo e para a sua obra. Ao ler os livros históricos, estão apontando para Cristo e para a sua obra. Ao ler os livros poéticos, estão apontando para Cristo e sua obra. Os livros proféticos, os profetas estão profetizando sobre o quê? Cristo e sua obra. Quando você chega no Novo Testamento, os evangelhos é para falar sobre o quê? Cristo e sua obra. E o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, é a pregação dos apóstolos sobre Cristo e sua obra. E as cartas de Paulo é para explicar Cristo e sua obra. E as cartas gerais é para falar de Cristo e sua obra. E o Apocalipse, capítulo 5, João vê os céus abertos, e quando ele olha no trono, quem está no trono? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ou seja, Cristo e sua obra. Toda a Bíblia, toda a história, tudo gira em torno de um homem e sua obra na cruz do Calvário. A mensagem da cruz ainda salva, meu irmão. A mensagem da cruz ainda salva, minha irmã. Eu conto um testemunho pessoal para que você entenda o que representa a mensagem da cruz. Pastor, eu sou o primeiro convertido na minha casa, todo o restante católico. E eu lembro que eu pregava para minha família, para os meus pais, idolatria muito grande. E eles diziam assim: Afonso, se eu aprendi errado, eu vou morrer errado. Eu tenho certeza que você já ouviu esse argumento por aí. Se eu aprendi assim, eu vou morrer desse jeito. E aí eu pensei: peraí, eles estão recusando a mensagem. Não tem como eu continuar pregando com palavras. O que eu vou fazer? Começar a pregar com a minha vida. Eu comecei a mudar, porque Jesus foi me transformando de dentro para fora. E de repente eles começaram a olhar e falaram: peraí, o Afonso está diferente. Ué, o que está acontecendo com o Afonso? Jesus parece que entrou aí. Aleluia. Só que determinado dia, eu convidava minha irmã para ir para a igreja, meus pais não iam.
preconceito, catolicismo, religiosidade, tradição de família. Só que determinado dia o meu pastor virou para mim e falou assim: Afonso, prega no culto de ceia. Eu falei: amém, pastor, eu prego. Ele me avisou uma semana antes. E naquele domingo a minha mãe pediu para ir ao culto. O meu pai não estava junto, eu estava no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, minha família toda é de lá. Meu pai estava viajando e minha mãe estava em Patos de Minas. Minha mãe pediu, eu não precisei insistir, eu não precisei chamar. Ela pediu: Afonso, posso ir ao culto com você? Claro, mãe. E naquela noite eu preguei a mensagem do sangue, eu preguei a mensagem do Calvário, eu preguei a mensagem do Cristo que foi morto por mim e por você. Quando eu fiz o apelo, eu perguntei: quem aqui essa noite não conhecia esse Cristo que eu vos preguei? Quem aqui essa noite não conhecia esse sacrifício que eu vos anunciei? Adivinha quem vem lágrimas na frente para reconhecer a Cristo? Minha mãe veio em lágrimas para reconhecer a Cristo. Mas segura que não acabou. Nas minhas férias eu fui para o Espírito Santo de viagem. Chegando lá, fui convidado para pregar em uma igreja batista, muito tradicional, cessacionista, calvinista. Meu Deus do céu. Chegando lá, eu preguei a mesma mensagem do sangue, da cruz, do Calvário, do Cristo que foi morto por mim, por você. No final da mensagem eu fiz o mesmo apelo: quem aqui essa noite não conhecia esse Cristo que eu vos preguei? E não sei se você sabe, irmãos, que igreja calvinista não faz apelo. Igrejas tradicionais não concordam com isso, não chamam ninguém à frente, não fazem apelo. Naquele dia eu nem sei o que aconteceu, só sei que eu fiz o apelo. Eu perguntei: quem ainda não conhece, vem aqui à frente receber este Cristo. O meu pai saiu do lugar dele, o meu tio saiu do lugar dele, a metade da igreja veio à frente para receber o Cristo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não é a eloquência do pregador, não é a habilidade com a palavra, não é a qualidade retórica, não, é a mensagem da cruz, é a mensagem do Cristo, é a mensagem que salva o pecador. Voltemos a pregar o Evangelho, porque Ele nos é suficiente. Não precisa de subterfúgio, não precisa de muleta, não precisamos de adequações, não. A mensagem é simples, a mensagem é a mesma. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu passo o microfone já já. Entenda, nós não precisamos de mais nada se tivermos o Cristo da cruz. Cristo nos é suficiente. Eu quero provar na Bíblia que Cristo é suficiente. E quem gosta de Bíblia vem comigo. Em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a salvação de Deus encarnada. Jesus é o amor de Deus encarnado. Em João capítulo 4, versículo 14: eu sou a fonte de água viva, e aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É por isso que um homem vai até o prostíbulo tentar se saciar uma vez, mas se torna viciado naquilo. É por isso que um homem vai até o bar tentar se saciar uma vez, mas se torna viciado, porque quem bebe dessa água torna a ter sede. Agora aquele que vem sedento da palavra, aquele que vem sedento de Jesus, nunca mais abre a boca para dizer que tem sede. Jesus saciou a sede dele. Em João capítulo 6, versículo 35: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome. Não tente se saciar com o que o mundo te entrega, não tente se saciar com o que o diabo te oferece. Ele é o teu sustento, ele é o teu pão, ele que te mantém de pé. Em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, ele viverá. Talvez, irmão,
Você entrou aqui essa noite e seus sonhos já morreram. Talvez sua vida espiritual já foi para a sepultura. Jesus está dizendo: eu ressuscito tua vida hoje, eu ressuscito os teus planos hoje. Eu sou a própria vida. Em João capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele te leva até Deus, só Ele te leva até Deus. Em Apocalipse capítulo 1 versículo 8, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas eis que hoje vivo. Ele não teve vivo e hoje está morto, não. Ele esteve morto, mas está vivo para os séculos dos séculos. Em Apocalipse capítulo 19 versículo 16, os céus se abrem, ele vem no cavalo branco, e sobre sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deixa ele ser o Senhor da tua vida. O Cristo nos salvou. Essa mensagem ainda salva. Não há outra, não há outra, não há outra, não há outra, não há outra. É a mensagem do Cristo, é a mensagem do Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, você que pode adorar esse Cristo que te salvou, você que pode agradecer a salvação dele, você que pode agradecer o que ele fez por você, porque nós não merecíamos, mas a graça dele nos abraça nessa noite, e ele diz para nós: não é merecimento, é graça, é graça, é graça de Deus. Nós não chegaremos ao céu de mãos vazias, nós não chegaremos ao céu de mão abanando. A nossa família vai conosco, a nossa casa vai conosco, os nossos amigos vão conosco, porque nós carregamos a mensagem, nós carregamos a mensagem. Meus amados irmãos, eu preciso entregar o microfone, mas eu não posso terminar essa mensagem sem perguntar: tem alguém essa noite que precisa voltar aos pés desse Cristo que morreu na cruz para te salvar? O convite que eu faço é muito sério, com muita responsabilidade. Afonso, eu parei no meio da caminhada, está difícil demais. Eu sei que está difícil, irmãos, não está fácil para ninguém. Afonso, pregador tem vontade de desistir também? Eu não vou nem falar a última vez que deu vontade para você não escandalizar, mas a graça tem nos mantido de pé. A graça dele, a mão poderosa dele, soberana, tem nos mantido de pé. Nessa noite, não perca a sua oportunidade. Afonso, eu quero refazer a minha aliança com Cristo Jesus. Manifeste-se, levante sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos encorajar você, nós queremos abraçar você, para que você consiga caminhar daqui para frente. Talvez você parou no meio do caminho e você está sem forças. É aqui que você vai encontrar a sua força para conseguir voltar. Eu pergunto mais uma vez, insistentemente: tem alguém aqui que precisa retornar para este Cristo, refazer a sua aliança e viver uma nova vida com Ele? Se não tem ninguém, a minha oração é que Ele te conceda outra oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.